Pessoal, João Pedro por aqui, hoje falando de Dubrovnik, na Croácia. Pra quem não sabe, foi aqui que foi gravada a maioria das cenas do Game of Thrones, um seriado muito conhecido aí no Brasil. E hoje eu vim aqui pra te convidar pra assistir uma aula gratuita em que eu vou te mostrar como que eu faço pra faturar mais de 100 mil reais por mês e mais de R$1 milhão por ano viajando pelo mundo. Se você quer aprender como que eu faço isso, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Mas não tem como fugir do duelo de gigantes que acontece hoje, jogo válido pela Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians. E a pergunta é a seguinte, Abel, será que Carille, o rei dos clássicos, vai conseguir aprontar para cima do Flamengo hoje com o Maracanã lotado? Você responde na nossa hashtag Tarde Redonda, mas eu já vou acionando os nossos especialistas. Vem aí o Esquadrão Fox. Duas nações. De um lado, os rubro-negros. Do outro, o bando de loucos. Flamengo e Corinthians fazem o segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. O Flamengo tem desfalques. O Edjar e a Arrascaeta estão fora. O Corinthians não tem Pedrinho, Matheus Vital e o experiente Fagner. Mas ambos têm reforços. Bruno Henrique volta do lado rubro-negro. No alvinegro, Fábio Carille. É isso mesmo, Fábio Carille. Carille é o rei dos clássicos e do mata-mata. Contra times do estado de São Paulo são 17 vitórias contra 4 derrotas. Em mata-matas foram 23 eliminatórias, avançando em 21. Será que o cara que vai fazer a diferença está no banco do timão? Fábio Carille cresce em mata-mata? É inegável que o Carille é muito forte em mata-matas. Desde que chegou ao Corinthians, somando as outras passagens e tudo mais, ele foi eliminado apenas 2 vezes e sem perder jogos. Perdeu uma Copa do Brasil para o Inter e perdeu uma Sul-Americana para o Racing. Uma foi nos pênaltis, a outra no gol qualificado, mas sem perder partidas. Coisa que o Flamengo já conseguiu, venceu 1-0 em Itaquera. Mas eu não acho, sinceramente, que o Carille vai fazer a diferença. Porque o Corinthians é um time muito robotizado, muito mecânico, muito previsível. As coisas são mais ou menos bem resolvidas. Então quem pode fazer a diferença para mim é jogador. Se vai para os pênaltis, a confiança é no Cássio. O Cássio pode fazer a diferença a favor do Corinthians. O Wagner Love como centroavante pode fazer a diferença como fez no Corinthians e Flamengo no Pacaembu na Libertadores quando ele fez um gol. Então o Carille, ele não é muito de alterar as peças. Ele vai fazer o jogo de sempre, talvez o primeiro tempo com 0-0, administrando o resultado, e aí ele pode fazer alguma mudança mais ofensiva na segunda etapa. 2 centroavantes, Bocelli e Wagner Love, 2 meias, Jadson e Sornosa, mas isso para o final do jogo e já algo esperado. Se o Corinthians precisar do resultado, como precisou no segundo tempo contra o Racing na Argentina, foi para cima e fez um bom jogo. Mas não acho que o Carille vai ser o craque, né, o destaque individual do confronto. Eu ainda acredito que são jogadores em campo que vão fazer a diferença, notadamente o Cássio atrás e o Wagner Love na frente podem dar a classificação para o Corinthians. Não há dúvida que Carille é um craque em mata-mata. E é uma arma importante que tem o Corinthians. Do outro lado, o Flamengo vai estar dirigido por um treinador interino, um novato, que é o Marcelo Salles. O Carille tem um aproveitamento extraordinário em jogos eliminatórios. Em compensação, contra o Flamengo, ele encontra dificuldades. Mas armando um esquema defensivo para dar o bote, jogar por uma bola, levar a decisão para os pênaltis, acredito que ele possa, sim, influenciar na partida de hoje. Porém, o favoritismo é rubro-negro. Tem um time melhor, tem jogadores com mais capacidade de decisão, então a missão do Carille e do Corinthians hoje é bastante complicada, na minha opinião. Show de bola, tá aí o nosso tradicional Esquadrão Fox respondendo sobre o técnico Fábio Carille. Então, Abel, vamos com números sobre o rei dos Sempre clássicos. De olho no Fábio Carille em mata-mata, tá, gente? Ao todo foram 22 jogos, 20 vitórias, 50 gols marcados, 27 sofridos e apenas 2 eliminações. Abel, a gente sabe que este homem não entra em campo. Mas você apostaria
nele no jogo de hoje para fazer a diferença diante do Flamengo? Olha, eu tô sentindo corintianos otimistas, apesar da desvantagem. Sim. Talvez seja o fator Carille. E rubro-negros também, claro, muito otimistas. Então hoje eu vou ficar em cima do muro. Até o final do programa eu vou Você tem me até jogar para um 5h30 para pensar de que lado você cai. Até 5h30? Até 5 horas eu prometo que eu vou falar quem vai passar hoje. Mas agora a gente vai ver um pouquinho mais desse duelo espetacular, os dois times mais populares do país. Maracanã lotado, Flamengo e Corinthians. 3 semanas, 21 dias. Pouco tempo para mudar uma vida inteira, não? A não ser que ela seja a de um clube de futebol. Nesse caso, 2. Do último confronto entre Flamengo e Corinthians pra cá, eles já não são mais os mesmos. Quando o Timão entrou em campo na Arena, só tinha vencido uma vez em 5 partidas. Agora vive a maior série de vitórias no ano, 4 seguidas. O Flamengo ainda era comandado por Abel Braga e ninguém imaginava que depois de vencer por 1-0 fora de casa pela Copa do Brasil, perderia o jogo seguinte pelo Brasileirão com 1 a mais, que o técnico iria embora, que chegaria um português e que Cuéllar estaria fora do time hoje e talvez de vez. 3 semanas depois, a vaga às quartas de final da Copa do Brasil vai ser definida. Em campo, os times de maior torcida do país. A arquibancada dessa vez é vermelha e preta. Mais de 50 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. Maracanã lotado. Para ver? Bom, para ver um Flamengo desfalcado pela Copa América. Arrascaeta na seleção uruguaia, Cuéllar na colombiana e a torcida do Flamengo rezando para que ele não aceite nenhuma proposta do futebol internacional e não volte nem para se despedir. Vamos sentir muita falta dos jogadores, obviamente, mas também temos um elenco muito bom, jogadores que podem substituir a altura e vão fazer isso. A gente sabe que vai ser um jogo muito complicado, muito difícil, mas estamos preparados para fazer um grande jogo. E se Deus quiser, passar de fase. Enquanto isso, o Corinthians não tem Fagner, também já com a seleção brasileira. Mas foi logo porque machucado, de qualquer forma, não teria condição de ajudar o Timão a reverter a vantagem do rival na noite de hoje. Mas acho que não seja nada grave com ele está ali dentro da fisioterapia, tem os profissionais cuidando dele. O Corinthians não sofreu gols nos últimos 4 jogos, venceu todos. Precisa repetir os feitos recentes. O empate elimina Carille e companhia. O Flamengo tem Marcelo Salles no comando, um interino que já vai embora, mas pode antes escrever o nome num capítulo importante da Copa do Brasil. O duelo do dia é entre nação e fiel. As 3 semanas de espera acabaram. E você aí, de norte a sul do país, não se espante se na noite de hoje ouvir um barulho estranho. É que milhares de corações estarão compassados durante esses 90 minutos. O bicho vai pegar, Flamengo e Corinthians, valendo vaga na Copa do Brasil. E tá aqui com a gente já o Eugênio Leal. Tudo bem, Eugênio? Boa tarde. Tudo bem, Abel? Boa tarde, Lívia. Boa tarde. Pessoal que está acompanhando a gente também. Eugênio, o que você espera desse jogo? Você vê favoritismo para um lado, para o Flamengo por jogar em casa? Ou o fator Carille ali pode, de repente, ser decisivo? Apesar dele não entrar em campo, né? O Flamengo tem 2 vantagens enormes. A vantagem do placar, ele está vencendo o jogo. Vamos levar em consideração que é uma partida de 180 minutos. Porque não tem essa de gol fora de casa, valer como critério de desempate. Então, tá 1-0 Flamengo. O primeiro tempo foi lá na casa do Corinthians, o segundo tempo é na casa do Flamengo. Maracanã lotado. Flamengo vem de uma boa vitória. O ânimo da torcida está favorável, o que não acontecia até semana passada, quando a torcida estava contra o Abel. Então, o ambiente favorece o time do Flamengo. Agora, ele tem desfalques importantes, especialmente o Cuéllar, que é o esteio, né? É a base da sua defesa. O Flamengo depende muito da força defensiva do Cuéllar. O Corinthians também tem seus desfalques, né? O Fagner, especialmente, outro jogador importantíssimo, além do Pedrinho, que está fora, Matheus e tal. Mas, diante das circunstâncias, a casa está montada para o Flamengo se classificar.
Ninguém vai se assustar ao final do jogo se o Flamengo estiver comemorando a classificação porque saiu na frente e está no Maracanã. Se o Corinthians conseguir reverter isso e buscar a classificação no Maracanã, aí vai ser um grande feito. Vai ser tratado como um grande feito do Corinthians superar o Flamengo. Então, diante dessa situação, o Flamengo é favorito. Mas é claro, é dentro de campo que as coisas se decidem. Tem que esperar o 90 minutos ou em mais do que 90 minutos em eventual disputa de pé. Você acha que vem Ramiro ou Jadson ali do lado direito? Eu acho que o Corinthians precisa buscar o resultado, né? Então acho que vai ser o Jadson alternando com o Sornosa, uma hora um por dentro, outro pelo lado do campo. Daqui a pouquinho nós vamos relembrar e vamos analisar como chega o Flamengo para esse duelo de logo mais contra o Corinthians. Mas antes, uma ótima tarde para você, Rodrigo Cassino, meu amigo, sempre muito estiloso. Adoro quando ele vem com essa blusa vermelha. Ele sabe caprichar para um dia especial. Cassinão da Massa, me diz a sua expectativa para essa partida de logo mais. Maracanã lotado, mais de 50 mil ingressos vendidos. Muito obrigado, Lívia, muito bom. Mais de R$1 milhão e mais de 10 países. Esses foram os meus números do ano passado, trabalhando online e viajando pelo mundo. E isso quase que de forma automática. Você quer aprender como que eu faço para vender produtos de outras pessoas e ganhar muito trabalhando de casa ou de qualquer lugar do mundo? Então clica no link na descrição desse vídeo.